Você tem ouvido muito a palavra fascismo. Você tem ouvido muito o presidente da República ser chamado de fascista. Mas é correta essa afirmação? Por que será que Bolsonaro é chamado de fascista? Podemos definir o fascismo como uma união entre o Estado e a religião para controlar todas as esferas de poder. O fascismo clássico, o fascismo italiano, possuía algumas características. Culto ao líder, como uma forma de colocá-lo como a única pessoa capaz de guiar a nação ao seu destino. Desprezo pelos valores liberais, nos quais estão incluídas as liberdades individuais e democracia representativa. Desprezo por valores coletivistas, como socialismo, comunismo e anarquismo. Desejo de expansão imperialista, baseada na ideia de domínio de povos mais fracos. Vitimização de determinados grupos da sociedade ou de um povo com o objetivo de iniciar uma perseguição contra aqueles que eram vistos como inimigos do povo. Uso da retórica contra os métodos políticos tradicionais, afirmando que estes eram incapazes de combater as crises e de levar a nação à prosperidade. Exaltação dos valores tradicionais em detrimento de valores considerados modernos. Mobilização das massas. Controle total do Estado fascista sobre assuntos relacionados à economia, política e cultura. Se nós fizermos um paralelo aos tempos atuais, onde podemos encontrar esse fenômeno? Será que no Brasil estamos vendo algo parecido? Nós hoje vemos um fenômeno chamado bolsonarismo. O que seria o bolsonarismo? São pessoas que, independentemente do partido que elas estão, elas são fiéis ao Bolsonaro. A pessoa já se designa ideologicamente como bolsonarista. Então, ela não é trabalhista, ela não é comunista, ela não é socialista, ela não é liberal, ela é bolsonarista. Então, o bolsonarismo é um culto ao líder explicitamente, pois a pessoa está no PMDB, no DEM, no PSD, enfim, qualquer outra legenda partidária, e ela se considera bolsonarista. Desprezo por valores como o socialismo, comunismo e anarquismo. Isso nós não precisamos nem explicar muito, né? Recentemente, até o filho do presidente apresentou um projeto querendo equiparar comunismo com o nazismo. O candidato foi eleito dizendo que ia fuzilar a petralhada do Acre, falou que ia varrer a esquerda do mapa, comunismo nunca mais, dizendo que o Brasil estava preso pelo socialismo. Primeiro que o Brasil nunca foi um país socialista. Teve um governo de esquerda, mas isso não fez do Brasil um país socialista. E, por outro lado, nós vemos até uma tentativa de criminalizar o comunismo. Então, aí um presidente que foi eleito dizendo que ia eliminar a esquerda. Mais uma característica aí que deve ser coincidência, né? Acho que é coincidência. O desejo de expansão imperialista, baseada na ideia de domínio de povos mais fracos. Quando um presidente da República fala que não vai dar nenhum centímetro de terra indígena mais, vamos abrir as terras indígenas para pasto, mineração e soja, por exemplo. Esse é um discurso que vai contra a própria Constituição, que determina que a demarcação de terra é uma obrigação do Estado brasileiro. A pessoa diz que quilombola não serve para nada, que pesa arroba, tem muita terra para pouco índio. É um ataque contra esses povos que já são desfavorecidos pela nossa história de destruição da cultura local, a cultura do latifúndio em detrimento das comunidades locais. Vitimização de determinados grupos da sociedade. Hoje em dia, no Brasil, existe uma criminalização da esquerda. A pessoa diz que vota no PT ou fala alguma coisa relacionada ao Lula, já é chamado de bandido. Na verdade, isso é fruto de uma criminalização da esquerda no Brasil. E isso é muito grave. Ou o correto seria todos nós pensarmos igual o mito. Pensamento igualitário, totalitário, é um pensamento fascista. Você transforma o seu opositor em um criminoso, ou seja, ser de esquerda, MST, PT, comunistas, são criminosos, são vagabundos, como dizem. Então, quando você criminaliza a oposição, é um passo extremamente totalitário. Fica bem claro o que está acontecendo no Brasil. O uso da retórica contra os métodos políticos tradicionais, afirmando que estes eram incapazes de combater as crises e de levar a nação à prosperidade.
Quem foi eleito falando que ia acabar com a corrupção, ia mudar a nova política, foi uma pessoa que ficou 30 anos na Câmara dos Deputados, foi uma pessoa que ficou conhecida pelo seu discurso de ódio na televisão aberta, pela sua postura preconceituosa, racista. De uma figura caricata se tornou um presidente em pouco tempo, e mesmo após passar 30 anos como deputado sem apresentar quase nenhum projeto e ao mesmo tempo ter enriquecido bastante, como os fatos estão apontando, essa pessoa foi eleita para acabar com a corrupção, para acabar com a mamata. Uma pessoa que na própria campanha dizia que o próprio privilégio ele não ia querer perder. E milhões votaram numa pessoa assim e diziam que era o único que poderia vencer o PT, porque o PT se tornou o inimigo do Brasil de acordo com a narrativa da mídia e dos grupos de direita. Isso sem contar que o próprio candidato ao primeiro lugar nas pesquisas, Lula, foi preso pelo juiz que meses após a sua prisão se tornou ministro do candidato que foi beneficiado com a prisão de Lula. E essa pessoa foi eleita para acabar com a corrupção no Brasil. Essa história aconteceu. Exaltação dos valores tradicionais em detrimento de valores considerados modernos. Essa pauta de homofobia, respeito à família tradicional brasileira, como se existisse uma família tradicional brasileira que estivesse sendo atacada por comunistas, vagabundos que querem deturpar nossas crianças. É um pensamento fundamentalista porque tem uma base na religião, principalmente pentecostal, que fica nessa sensação paranoica de que estamos sob ataque, e isso é a política do medo. Então, quando ele faz esse apelo, é porque sua família é isso, e com mentiras como kit gay, como a mamadeira de piroca, e aí as pessoas com medo que é imposto através desse discurso e através também de muita fake news, e aí faz uma política fundamentalista, baseada na Bíblia e não na Constituição. É muito grave, porque o Brasil é um Estado laico. E a mobilização das massas. Pelo menos durante uma pandemia, teve uma tentativa de todo domingo ter manifestação na frente do Palácio. Controle total do Estado. Sobre assuntos relacionados à economia, política e cultura. O que nós estamos vendo agora no Brasil é uma ocupação do Estado por militares, por pastores evangélicos e por seguidores de Olavo de Carvalho. A militarização do setor público é preocupante, pois o Exército não tem uma transparência e um histórico pela ditadura militar de bons serviços na administração pública. E você colocar um missionário para cuidar de um setor da FUNAI que protege os povos isolados. É exatamente como se colocar uma raposa no galinheiro, para ser bem claro, né? Você colocar uma pessoa como a Damares, fundamentalista, evangélica, para cuidar de políticas indígenas, para direitos humanos. Nós temos o ministro das Relações Exteriores, que é um olavista declarado, que para ele o mundo se divide entre Israel, Estados Unidos e o resto. Nós temos também um ministro do Meio Ambiente que trabalha contra o meio ambiente. Um super-ministro da Economia que mostrou que entende bastante de especulação. Uma ministra da Agricultura, óbvio que é do agronegócio. Um ministro da Justiça, terrivelmente evangélico. Enfim, a ocupação do Estado não está sendo feito de forma técnica, como o candidato Bolsonaro disse na sua campanha. Isso já estava bem claro para quem o conhecia. E o que nós podemos perceber é que existe sim um paralelo entre o fascismo e o governo do Bolsonaro. Todos os aspectos e traços estão aí. É só dar uma olhada e perceber que o fascismo bateu na porta do Brasil e entrou em casa. É bom parar para pensar, né? Como podemos perceber, não é incorreto chamar o governo Bolsonaro de um governo fascista. Mesmo que tenha sido eleito de maneira democrática, que teoricamente segue a lei, sim, o Brasil está tendo a oportunidade de conhecer o fascismo na prática. E cabe a quem de direito proteger o país através da Constituição. Será que as instituições estão funcionando perfeitamente?